Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Iago. Seguinte, a gente vai falar um pouco sobre posse de bola, sobre passe, sobre ritmo e uma série de outras coisas que são parecidas, mas o fato delas serem ligeiramente diferentes impactam diretamente na análise de jogo, beleza? Então a gente vai direto para a nossa vinheta e na volta a gente vai explicar tudo isso em detalhes para vocês. Seguinte, pessoal, quando a gente for falar sobre posse, passe, ritmo, que é um termo aqui do Next Step, a gente está falando de três coisas diferentes. E aí vale a pena a gente separar o que é cada uma, até onde vai o conceito, até onde ele é importante e onde ele não é mais importante, tá? Então, vamos lá. Posse de bola. O que significa ter mais posse de bola? Pode parecer algo muito simples de entender, mas a mecânica de como esse indicador é feito dá o norte de como as coisas vão ser interpretadas numericamente. Quando você tem mais posse de bola, quer dizer que você tem mais tempo com a bola rolando favorável à sua equipe. Então a primeira coisa que vai distinguir vai ter um momento que a bola vai estar parada, então saída na linha lateral, prévio à cobrança de escanteio, prévio à cobrança do tiro de meta, reinício de jogo, de qualquer uma das formas. Você vai ter ali um momento onde essa bola vai estar parada, o tempo vai estar correndo e aquele tempo não vai ser computado, obviamente, para esse cenário de posse de bola. Então, se você tem, por exemplo, um jogo muito mais amarrado no sentido de paralisações, você passa a ter um número de posse de bola de 0 a 100. Então você tem ali essa posse de bola ainda valendo, mas na verdade o número bruto daquilo, o tempo em minutos, segundos e milésimos de segundos que cada equipe vai passar com a posse é diferente. Então ele já te dá um indicativo dessa posse de bola de um certo tempo de jogo que está acontecendo e o quanto vai para cada uma das equipes, tá? Tempo quer dizer frequência de ação? Não. Tempo quer dizer que alguém está olhando o relógio e no relógio está passando um segundo. Essa passagem de tempo é o que está sendo contada. Então não adianta a gente começar a fazer uma certa relação entre ter mais posse e ter mais domínio. Por quê? Porque as coisas não são exatamente assim, tá? Então imaginem vocês, para quem joga, ou para quem já acompanha o jogo, que vocês queiram gastar o tempo. Tá? Vamos usar essa expressão mais comum. Vocês queiram gastar o tempo. Como que vocês fazem isso? Muitas vezes, vocês gastam o tempo indo para locais do campo que são mais isolados. Você não necessariamente faz mais ações. Você gasta tempo indo para locais mais isolados. Então, o que acontece quando a tua equipe, por exemplo, fica trocando passe entre os zagueiros ali, que você pede uma dinâmica, mas a equipe não consegue, por exemplo, furar uma defesa adversária, romper um bloqueio que está acontecendo, um número grande de adversários marcando. Isso quer dizer que a tua equipe está tendo posse da bola, mas o número de ações dela é menor do que poderia ser, se ela ficasse trocando mais rápido o passe. Então, uma coisa está associada à outra? De certa forma vai estar. Porque quanto mais tempo eu tenho para fazer algo. Mas não necessariamente vai acontecer. Não vai ser uma linha progressiva entre uma coisa e outra, né? Não é que eu tenha 100 passes com 30% de posse de bola e se eu tiver 60 eu vou ter 200. Não é tão linear assim, tá? A gente vai mostrar isso mais à frente com os números aqui do Next Step. Quando a gente vai falar sobre passe, a gente está falando sobre execução de uma ação. Então a gente está falando diretamente de algo que está acontecendo ao longo do tempo. Então, daí vem a proximidade entre as coisas, mas não são iguais. Mas a gente está falando sobre o número de eventos que está acontecendo de algo que eu categorizei. O que acontece com isso? Quando a gente está falando de algo que você categorizou, isso quer dizer que tem uma definição. Então quer dizer que os analistas de jogo, quando vão olhar passe, ou quando vão olhar situações que podem ser categorizadas como passe,
eles conseguem identificar passe a partir de uma determinada caracterização. Como que é feita essa caracterização? Você tem diretamente a transferência da bola de um jogador para outro. Então você tem implementar a força na bola, tá? Isso acontece em passe e em chute, por exemplo, tá? Você implementa a força à bola. Qual parte do corpo? As que estão permitidas dentro da regra, tá? Então, para goleiro, por exemplo, eu posso ter um passe que venha com a mão. Para o jogador de linha, isso não vai acontecer. Quando isso vai acontecer? Num determinado momento, e aí é tempo, e isso tem um objetivo. E aí que vai diferenciar, por exemplo, o chute do passe. Qual que é o objetivo? O objetivo que vai ter é justamente que a bola saia do meu pé quando eu implemento a força, parte do corpo que for necessário, implemento a força e essa bola chegará a um companheiro de equipe meu, tá? Então, quando que é certo? Quando esse cara tem um toque, tem uma tentativa de domínio. Ah, Iago, mas e se ele tentou dominar e escapou a bola? Você pode considerar um passe certo, no sentido de que a bola saiu e chegou ao local, né, chegou à pessoa, mas um domínio errado. Então, são duas coisas distintas. Esse vai ser o básico de entendimento de passe, tá? E aí é importante entender porque quando a gente está falando, por exemplo, de um passe que vai ter que servir para o objetivo do jogo, ele não necessariamente está encaixado nessa definição. Então, quando você observa os indicadores de passe, indicador de posse de bola, indicadores desse tipo, você olha e fala, pô, mas a minha equipe está indo bem. Por que a gente não faz gol? Por que a gente não está ganhando? Por que eu vou ver 70%, 80% de posse de bola de uma determinada equipe e ela não ganha? Justamente porque a gente está olhando um cenário onde caracterizar a posse é só o passar do cronômetro, é só a contagem, não tem relação direta com o resultado, tem relação com o tempo. E aí vale um exercício muito simples. Imagina que eu queira aumentar o tempo, tá? Então eu queira ganhar na posse de bola, não no jogo de futebol em si. O que aconteceria? Qual seria a melhor solução? A melhor solução seria eu buscar zonas de campo com menos gente, inclusive menos gente da minha equipe, ou trocar passes em zonas menos perigosas. Por quê? Porque se eu cismo de finalizar a gol, há uma chance grande de eu perder essa posse ou converter para gol. Se eu converter para gol, o reinício é com a outra equipe. Ou seja, eu perdi a posse. Então percebam que, a não ser numa situação onde eu tenho uma defesa do goleiro e um rebote ser meu e eu voltar a passar a bola, ou voltar a conduzir a bola, por exemplo, eu não tenho, de fato, um alto número de posse. Então, ter um alto número, se passar do ponto, quer dizer que você está fazendo um número de ações e não está conseguindo produzir algo para o jogo. A mesma coisa do passe. Imagina você... para quem é treinador ou para quem já teve em escolinha de futebol, você tem o famoso passa 10. Então você passa. Isso é importante? Se você for colocar a execução da ação, a ação em si dentro do jogo, é importante. O grande detalhe dele é que não necessariamente isso vai ser convertido em gol. Porque o número certo de passes que você vai dar, ele não está necessariamente relacionado com o sucesso em campo. Ele vai estar relacionado diretamente com o sucesso se e somente se ele proporcionar uma chance de finalização clara. Então perceba que naquele objetivo que se colocou, que é o passe e transferir essa bola que está comigo para um companheiro de equipe, então eu implemento força, essa bola vai chegar ali, esse cara vai fazer o domínio e é a partir desse domínio que eu computo o passe certo. Isso não vai ser necessariamente algo que vá virar em gol. O que acontece com esse tipo de situação? E aí quem é analista sabe a enrascada que é isso. Você começa a subdividir passe. Então o passe não tem uma relação tão clara assim, você fala, não, mas agora o passe que vale mais é o passe por setor. Então, quanto mais próximo do meu gol vale mais, do gol que eu estou atacando vale mais, quanto mais próximo do meu gol que eu estou defendendo vale menos.
quanto mais centralizado vale mais, quanto mais amplo vale menos, e eu começo a subdividir. E essa subdivisão não vai fazer muito sentido. Por quê? Porque não necessariamente ter mais passe, independente da zona de campo, passa melhor. Então, imagina, por exemplo, tem uma situação clássica do Manchester City do Guardiola, que é ele tocando passe dentro da área e não conseguindo fazer a finalização. Aquele ali é um aumento de passe no último terço de campo. Você quer mesmo um aumento de passe ou você quer que alguém, pelo amor de Deus, te finalize aquela jogada? Então, esse é o grande ponto que vai ficar. Ter um aumento de passe ou ter um aumento da posse da bola não implica diretamente em sucesso. O que implica diretamente é você dar ritmo ao jogo. O que é dar ritmo ao jogo? Construir a jogada da sua forma e conseguir com que, a partir da forma de construção, você consiga proporcionar um cenário melhor de finalização. Então, uma expectativa de gol maior. Então, vamos agora aos números, tá? A explicação toda é mais longa, mas ela vale a pena, tá? Porque isso parece ser muito básico, mas é mais difícil de entender, tá? Então, você tem aí, por exemplo, posse de bola. A gente está olhando a Premier League na última temporada, a média de pontos com a posse da bola, tá? Uma relação entre as duas. E aí você vai ter essa correlação de Pearson, para quem for mais nerd, vai ter aí embaixo o valor. Obviamente eu ajustei de 0 a 100 para ficar bonitinho no gráfico, mas é o famoso 0,637, tá? Se a gente for olhar, ele é uma boa correlação, tá? Não é uma correlação ruim, uma relação... Um cafezinho sempre bom. Não é uma relação ruim entre os dados, é uma relação boa. O que isso passa a indicar? Que ao longo da temporada, sim, por estratégia, quem teve mais posse de bola foi melhorando. Isso é um 100%? Não, não é. É em torno ali de 63%, quase 64%. Então, isso está indicando que ter mais a posse ajuda a ganhar, mas não é o determinante, não é o principal, tá? E aí, quando a gente for observar, por exemplo, passe, né, que a gente está observando agora na tela, essa chance ainda cai. Esse valor de correlação vai cair. Sai de 63, passa para 61, ou seja, é bem próximo entre os dois, mas a gente está falando que tanto a posse quanto o passe tem uma relação entre si, mas que ao mesmo tempo não explicam tão bem o resultado, a pontuação. Então não é eu ter mais que eu ganho mais vezes. Não é essa a conta, né? Você passa a ter um problema de entendimento, que é o que a gente acabou de falar. Se eu tenho mais posse de bola, por exemplo, eu tenho necessariamente mais tempo de bola rolando em posse. Se eu faço o gol, se eu sofro o gol, se eu tenho outras situações de paralisação, eu estou tirando a possibilidade desse tempo. E se eu tenho nesse mesmo cenário ações que eu vou arriscar mais, eu estou perdendo, aliás, eu estou diminuindo a minha chance de ficar com a posse da bola. Então não necessariamente você vai ter essa relação direta, tá? E aí quando a gente vai para o ritmo, que é um indicador criado aqui na Next Step, a gente vai chegar nesse cenário que a gente vai mostrar agora, tá? Que é o seguinte, uma correlação de quase 80%. Então você sai da casa de 60 e passa a 80. Por que você passa a 80? Por que o indicador sai de uma casa de 60 e vai para 80, ganha 20%, num cenário que ele só teria 40 para ganhar? Basicamente porque o que a gente analisa não é necessariamente o passe ou a posse da bola. O que a gente vai analisar é um cenário onde, através da forma que eu trabalho essa posse da bola, eu consiga de fato melhorar as chances de gol, que são as expectativas de gol. Então, se eu tenho esse aumento, show. Se eu não tenho esse aumento, é prejudicial. E aí o indicador que está aí na tela de vocês consegue captar isso. E aí essa captação é pela definição, é pela parte matemática. Entendeu? Então é muito mais do analista do que necessariamente do indicador. Posse de bola é ruim? Não. Mas ela é um indicador que tem as suas limitantes. Passe é ruim? Não. Mas ele é um indicador que tem as suas limitantes. Ritmo é muito bom? É.
Por quê? Porque as limitantes que tem ritmo, e vai ter limitantes, é normal da variável, essas limitantes são menores do que as outras. Porque se eu tiver uma equipe com muito passe, por exemplo, final do Mundial, City e Fluminense. Fluminense tem muito passe. Converteu para chute? Não. Teve grande chance? Não. Então o indicador de ritmo é baixo. Ele não está conseguindo encontrar o ritmo do jogo. City, teve alta posse? Teve. Conseguiu nesse momento encontrar os passes, as linhas, as finalizações? Sim. Então ele entendeu o ritmo do jogo. Então é nesse tipo de ajuste que você ganha na variável. E aí é nesse cenário que você faz saltar de 60% para 80%. É nesse ponto que está muito mais do que uma busca por uma base de dados ampla, uma base de dados inteligente. Que você consiga fazer indicadores que vão se adaptando às condições do jogo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. A gente está quase chegando aos 1000 inscritos nesse canal e eu preciso muito desse apoio de vocês para compartilhar e fazer essa rede crescer. Combinado? Um beijo a todos. Vídeo no canal segunda, quarta e sexta ao meio-dia para a gente fazer esse almoço gostoso nós dois. Combinado? Beijo e até mais. Valeu!